Boa tarde, irmãos. Voltamos aos nossos estudos bíblicos referente à nossa escola bíblica. E somos da primeira Igreja Batista em Monte Aprazível. Meu nome é Ronaldo e todos estão convidados a participar desse estudo que vamos fazer. Nós vamos dar seguimento a uns estudos que temos feito referente a gente de oração. Gente de oração é um material. Gente de oração é um material baseado em grandes homens da fé e do relacionamento deles com Deus através da oração. E hoje, em especial, vamos falar a respeito de Moisés. A história de Moisés, ela vem desde a época que Deus o colocou à frente do seu povo para tirá-lo de uma escravidão que o povo de Israel vinha atravessando no Egito. Eles eram escravos no Egito e Deus colocou Moisés para orientá-los e dirigi-los para que eles saíssem do Egito. O povo já vinha atravessando essa fase de escravidão há muito tempo e Deus viu o sofrimento e ouviu o clamor desse povo com relação. Eles eram muito judiados, pelos egípcios, e tudo isso teve um propósito, E Deus escutou o clamor do seu povo. Mas eu queria dar um pouquinho atrás um relato sobre Moisés especificamente. Nós vamos entrar numa outra fase da vida de Moisés, quando ele já tinha saído com o povo do Egito, estava no deserto, então foi uma fase já que ele já tinha saído do Egito. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, falar um pouco sobre Moisés. Então Moisés, a Bíblia conta que lá no Egito, a história deles começou com a ida da família de Jacó e seus descendentes para o Egito, Por que isso? E a Bíblia conta que na época o Egito era um lugar que ainda tinha uns celeiros para armazenar comida. O Egito passou, em toda a redondeza, passou por uma fome muito grande, um período muito grande de fome. Então pessoas de todos os cantos vinham para o Egito para buscar comida. E não foi diferente a história de Jacó, que veio com a sua família para o Egito. E seus filhos, E José, que era um dos filhos, ele veio primeiramente para o Egito, E teve toda uma história também na família de José. Ele foi desprezado por seus irmãos, na verdade foi vendido a uns mercadores, E os seus irmãos tentaram matá-lo, mas não fizeram, esconderam num poço lá e deixaram que ele morresse lá, Mas ele não morreu, passaram os mercadores e localizaram José, levaram para o Egito. Ele começou uma vida lá no Egito e ele foi prosperando, porque ele era uma pessoa que era ligada a Deus, E até que ele se tornou, foi crescendo e tornou uma pessoa de confiança do faraó, E se tornou governador no Egito. Uma pessoa que administrava todos os armazéns de comida que tinham, que os povos vinham pegar, Ele se estabeleceu numa posição de confiança do faraó. Aí por um detalhe lá,
depois a gente pode entrar numa outra história, né, só de José, mas ele acabou se comprometendo e ele teve que mudar a história dele, né? Então, aqui fala um pouquinho de José, né? José, e conta aqui, a partir do capítulo 1 de Êxodo, né? Conta a história de José, né? Os descendentes de Jacó. Falando aqui no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, diz que José morreu, e também todos os seus irmãos, que eram 11, e toda aquela geração de Jacó, né? Só que esse povo de Israel foi aumentando, naturalmente ele foi crescendo no Egito, né? Eles não saíram do Egito e esse povo foi aumentando e crescia muito. E o versículo 7 fala que os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. E aconteceu da entrada de um rei no Egito, que não havia conhecido José, porque ele já havia morrido, né? E seus filhos, e começou a observar esse crescimento do povo de Israel no Egito. Então, diz no versículo 8 que um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito. E ele disse ao seu povo, o povo do Egito: o povo de Israel é muito numeroso e mais forte que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, eles não possam se unir aos nossos inimigos. Lutem contra nós e vão embora dessa terra. E esse rei determinou se colocarem feitores ou pessoas que ficavam vigiando, né, esse povo, para oprimir esse povo. Então, escravizaram, né? Em outras palavras, escravizaram o povo de Israel com trabalhos forçados. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramessés. São duas cidades criadas para que eles administrassem aqueles armazéns de mantimentos, né? Mas o que o rei foi observando? E não adiantou nada isso. O povo continuava a crescer e essa opressão continuou, e eles continuavam aumentando a opressão sobre esse povo. E foi aí que Deus escutou o clamor desse povo, né? Aí, nessa época, o rei tinha adotado algumas medidas também para cercear o aumento dos israelitas, né? Então, ele deu ordem às parteiras do Egito que observassem, quando fizessem parte de mulheres hebreias, né? Egípcias, hebreias, elas matassem as crianças de sexo masculino, deixassem viver as meninas, para parar o crescimento, né? Mas as parteiras desobedeceram e foram, mais tarde, segundo a Bíblia, foram abençoadas por Deus por causa disso. E a geração continuou a crescer, né? Porque Deus tinha feito uma promessa para Jacó, né? Que se cresceria a sua descendência, né? Então, foi uma maneira que Deus cuidou para que essa nação
israelita continuasse a crescer, né? A Bíblia fala em duas parteiras, chamadas Sifrá e outra Puá, que ajudaram nesse processo, né? Aí o rei ficou danado da vida, chamou as duas, falou: por que vocês fizeram isso? Me enganaram, e as crianças continuam a nascer. Falou: não, é que as mulheres hebreias são muito fortes, elas quando a gente era chamada para fazer o parto, elas já tinham tido a criança, então não dava para a gente atuar mais, né? Elas matariam no parto, né? Elas eram parteiras. A criança nasceu, não tinha como matar mais a criança, né? Foi uma bela desculpa, elas escaparam, né? Mas aí nessa época dessa caça às crianças, né? Caça aos bebês do sexo masculino, é que nasceu Moisés. Moisés, a Bíblia fala no capítulo 2 de Êxodo, era de uma família da linhagem de Levi. E a Bíblia fala: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. Então, o que a mãe do Moisés estava fazendo? Ela estava escondendo o máximo possível para não saber que havia nascido mais um homem ali, né? E uma das atitudes da mãe de Moisés estava muita pressão, os homens davam batida nas casas e procuravam de todos os jeitos, né? Então, falando no versículo 3, não podendo, porém, escondê-la por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche, né? Então, pondo o menino, colocou no cestinho e colocou entre os juncos à margem do rio. Esse rio, ele banhava as laterais do palácio, né? Então, segundo a Bíblia, a filha do faraó, ela desceu para se banhar no rio com as suas ajudantes, né? E, enquanto isso, as criadas passeavam ao lado dela assim e viram entre os juncos esse cestinho. Foram ver, era uma criança recém-nascida. Trouxeram para a filha do faraó e ela achou linda a criança, né? Ela abriu o cesto, né, e viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse, ela sabia da política que vinha adotando o seu pai, né? Mas disse, esse é um dos filhos dos hebreus. Mas como ela teve compaixão dele, ela não falou nada. O que ela fez? A irmã do Moisés, que era mocinha, ela estava acompanhando escondida para ver quem ia pegar a criança, né? Ela deixou próximo ali do palácio. E quando a irmã viu que eles pegaram a criança, identificaram, ela se apresentou e diz a Bíblia, então a irmã do menino perguntou à filha do faraó, queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que eu crie esse menino para ti? Como que ele diz, né? Se você não quiser ter trabalho, não quiser ter trabalho, eu arrumo uma ama aí para criar a criança, né? A filha do faraó concordou e a menina foi e chamou quem? A própria mãe, para cuidar do filho, né? Sem falar que ela era a mãe, né? E daí Moisés foi criado nesse ambiente. E ele teve diversas passagens depois, ele foi crescendo, e já homem feito, né? Ele foi presenciando todo aquele sofrimento de escravidão
do povo hebreu. E depois ele se identificou como hebreu, né? E ele achou que não era justo o que estavam querendo fazer, né? Fazer com o povo. Teve uma passagem também na vida de Moisés que ele, presenciando esse sofrimento, né? Os soldados lá, as pessoas judiando, aquela aflição do povo, trabalhando para fazer tijolos, né? Para construir os prédios lá do Egito, né? Ele, num detalhe lá, ele se irou, né? Contra um guarda que estava judiando um hebreu e acabou ferindo esse hebreu de morte, esse egípcio de morte. E o que aconteceu? Se o faraó soubesse, iria matá-lo também, né? Ia cair numa prisão lá e ele resolveu fugir. Resolveu fugir do Egito e a Bíblia fala que ele foi parar em Midian. E a história também vai andando e em Midian ele conhece uma das filhas ficou sendo seu sogro, né, Jetro, e uma das filhas, chamava-se Zípora, foi dada em casamento a Moisés e ele ficou lá pelo deserto, né? Nessa época Deus fez contato com ele. E Deus falou: olha, eu quero que você vá lá e você vai tirar esse meu povo de lá. Então vocês imaginem alguém que tinha acabado de fugir, alguns anos se passaram, né? A história não é bem assim, cronológica certinha, né? Mas imagine alguém que tinha saído de lá por ter matado um soldado, ia voltar depois e ia pôr o dedo na cara do faraó e falar: você vai libertar todo esse povo aqui. Então ele se questionou para Deus, né? Deus conversou com ele: olha, você vai lá e vai libertar o meu povo. Ele falou: mas eu, Senhor, eu não tenho condições, né? Ele se humilhou e não vai que você vai tirar sim. E daí o que nós sabemos é que isso aconteceu. Houve, claro, muita relutância do faraó, mas Deus dotou Moisés de poderes para impressionar o faraó, né? E mandou aquelas pragas, né? Que teve que provar que o Deus era verdadeiro, que ele ia tirar o povo de lá, mas no final das contas, Faraó cedeu, porque a última praga ele perdeu o primogênito dele, não só o dele, mas todos os primogênitos, né? Menos dos hebreus, né? E a história conta que foi só depois dessa perda do Faraó que ele liberou a saída do povo. O povo, então, começando a nossa lição, já estava no deserto, já tinham sido libertos, e Moisés e Arão estavam conduzindo, o seu irmão, né, Arão, estavam conduzindo esse povo. Num determinado momento, onde começa a nossa lição, Moisés subiu ao monte para ouvir o que Deus queria falar com ele, e só com ele. Então ele subiu, mandou Arão ficar com o povo embaixo, e ele foi para receber orientação de Deus. Nessa oportunidade, Deus coloca as leis que ele queria que o povo seguisse, né? E grava numa rocha. A Bíblia fala que nos dois lados das pedras estavam gravadas as instruções e os mandamentos que Deus deixou para o povo. Mas também não foi assim, num tempo cronológico curto, né? Questão de horas, não foi assim. E a Bíblia fala que ele estava demorando para voltar. E essa demora causou um descontentamento no povo, que já era peculiar.
O povo de Israel era muito obstinado com relação a isso. Eles, cada hora que tinham um problema, eles chegavam e apelavam com Moisés e falavam: poxa, você nos tirou lá do Egito, da escravidão, nos trouxe para morrer aqui no deserto. E aí Moisés falava com Deus e eles eram abençoados. Ou era comida, ou era passagem do rio, problemas que eles tiveram, os mais variados. O povo de Israel era duro nesse sentido. Então Moisés sempre vinha com uma orientação de Deus nesse sentido. E Moisés então estava demorando um pouco para descer, e o povo adotou uma medida de criar um Deus para eles. Eles estavam precisando de alguém que fortalecesse o movimento deles, né? Eles falaram: poxa, esse Deus que nos tirou lá do Egito agora vai nos deixar morrer aqui, nós queremos um outro Deus que esteja nos atendendo e tal. E o Arão, o irmão de Moisés, segundo a própria Bíblia, cedeu a esse pedido do povo e organizou a formação de um bezerro de ouro. Eles pegaram todos os metais que eles tinham, ouro que eles tinham de precioso, e fundiram e fizeram um bezerro, né? Tipo de um bezerro, e passaram a adorar e festejar em volta desse bezerro. E isso não agradou a Deus. Deus mais uma vez se irou contra o seu povo, e a ideia dele era destruir esse povo. Eles são obstinados, eles não entendem realmente o propósito de eles estarem aqui. Deus queria que eles fossem para uma terra que Deus já havia preparado para eles, que seria Canaã. Lá era um lugar que Deus queria que o povo fosse, né? E então, nesse momento, Moisés entra com uma coisa que nós devemos ter sempre no contato com Deus na oração: é a intercessão. Deus propôs inclusive para Moisés que ele se livrasse desse povo e seguisse sozinho com os demais que não adoraram esse bezerro, né? Que seriam os levitas, né? da tribo de Levi, e continuasse na jornada até Canaã, e que ele deixasse esse povo. Mas Moisés não aceitou isso, intercedeu e praticamente ele jogou Deus na parede. A ideia fixa é essa: ele jogou Deus na parede. Ô Senhor, você tirou esse povo dizendo que queria preservá-lo e fazer uma grande nação, tirou do Egito, traz aqui para o deserto, e agora você manda que eu os mate. E Deus falou: você elimina todos. E Deus, ouvindo esse debate, né, de pedidos e a intercessão de Moisés por esse povo, ele continuou com o povo dele, mas ele foi taxativo. Ele falou: esse povo não vai, esse que me traiu, que adorou, não vai entrar em Canaã. E deu ordens para Moisés que matasse. E nada mais, nada menos, foram 3.000 pessoas. Os levitas e mais Moisés e Arão, eles, nas suas tendas, né, eles entraram e mataram 3.000 pessoas. Essa foi uma ordem e juízo de Deus. Aí o irmão vai perguntar: poxa, mas que Deus é esse, né? Esse é um Deus de justiça. Isso é justiça e de Deus. Você pode contradizer essa justiça de Deus?
Você pode contradizer a minha justiça. Sou humano, sou errado, mas a justiça de Deus a gente não pode contradizer. E Moisés cumpriu a rigor a justiça de Deus. Mas ele fez o papel dele, ele intercedeu por esse povo. Ele não aceitou de bom grado isso e agiu assim. Na introdução da nossa lição hoje, dá um exemplo de intercessão de Samuel. Samuel, como é que ele considerava a oração? Então Samuel pensava assim: era pecado contra Deus não orar ou não interceder pelo povo? Então veja o que Samuel diz em 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu pequei contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. A intercessão e o ensino profético estavam juntos, entranhados um no outro. A intercessão e o ensino profético estavam entranhados no ministério daquele homem, de Samuel. Homem de Deus, e sua omissão o levava à consciência de pecado. Se ele se omitisse de orar e interceder, ele achava que ele estava pecando. Então, olha a importância da oração com a intercessão. A lição fala sobre a intercessão de Moisés. Nesse sentido, ele orou, intercedendo pelo povo também. Não só querendo obter privilégio disso aí, né? A palavra de Deus nos ensina que a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças é coisa boa e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Está em 1 Timóteo 2, versículos 1 e 3. A lição de hoje nos desafia a esse ministério de intercessão. Nós vamos dar mais ênfase à intercessão, na inspiração do exemplo de Moisés. Então vamos tirar esse exemplo de Moisés de intercessão para nos fixar. Então vamos ver aqui em Êxodo 32, 9. A partir do versículo 9. Então, o Senhor disse a Moisés, assim diz a palavra de Deus, né? O Senhor disse a Moisés: tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Então, foi aquele momento que eu falei. Deus falou assim, deixa e segue, porque eu vou destruir esse povo. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam, foi para o mal que os tirou? Como quem diz, né? Você vai deixar que os egípcios falem assim, o Deus de vocês tirou vocês daqui, mas permitiu que vocês morressem lá na frente, né? E um caçoar deles, né? Foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra. Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o teu povo. Olha o que Moisés pediu. Larga essa ira, né? E volta-te para o teu povo. Aí Moisés continuou falando: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que era Jacó, né?
teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes, multiplicarei os vossos descendentes. O que diz, né? O Senhor, que eu tinha já comentado, né? O Senhor tirou eles de lá a troco de nada, não vai, essa nação não vai se multiplicar mais. O Senhor está tentando eliminar essa nação, né? E o Senhor, olha aqui o resultado da oração de Moisés, a intercessão de Moisés. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria a seu povo. Então, se arrependeu, sim, mas diante do pecado que eles fizeram, Deus mandou que os idólatras fossem mortos. Falou, mas Deus matou ou não matou? Matou. Aqueles idólatras matou. E o povo que sobrou continuou a jornada. Mais para frente, no versículo 25, está falando que os idólatras são mortos. Então, os levitas fizeram conforme a orientação de Moisés e mataram todos esses 3.000 homens do povo. E Moisés ainda pediu, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje o Senhor vos conceda uma bênção. Não adianta só vocês matarem, não, vocês têm que se consagrar a Deus, porque senão isso aí não vai ser bênção para nós, para o povo. Bom, alguns aspectos de intercessão. Intercessão com amor. O amor é uma virtude e, por excelência, no nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, né? Tem que ter o amor. Na prática, isso quer dizer que na intercessão, a mente e o coração do crente devem ter o mesmo sentimento de Moisés. Ele teve amor pelo seu povo, né? Quando orou pelo seu povo. E a mesma compaixão de Jesus pelas multidões. Mesma compaixão que Cristo teve por nós e nas multidões que o seguiam, né? Jesus tinha compaixão daquele povo perdido, sabia que estava perdido, mas Cristo teve compaixão desse povo, né? Tanto é que morreu por todos nós. O amor de quem intercede deve também dirigir-se a Deus, sabendo que seu propósito amoroso é salvar. Então o propósito de Deus não é destruir, é salvar. E não destruir o homem, por mais rebelde que ele seja. Nós podemos encontrar alguma referência em 1 Timóteo 2, versículo 4. Depois, um outro aspecto de intercessão. Amor para com o povo de Deus. Só podemos orar uns pelos outros, o que é dever cristão, se nos amarmos como Jesus nos ama. Muitas vezes nós oramos, vamos orar por fulano, pela família de Beltrano, por alguém que está parecendo necessidade, mas nós temos que amar o nosso semelhante, como Jesus nos ama. Olha a comparação que ele fez. Para não ficar simplesmente no meu amor que é falho, que é pequeno, né? Então você precisa ter uma comparação com o amor que Jesus nos ama. Como Jesus nos amou? Ele deu sua própria vida por nós. Então, será que é esse o amor que a gente, quando intercede pelo próximo, a gente tem? Nós devemos comparar com o amor de Cristo por nós. Então, tem que ser uma intercessão fiel, né? De como Jesus nos ama. A ponto de suplicar. Quando Jesus estava à morte, né, falou, agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Esse aqui foi Moisés que falou, né?
ele quando fez a súplica a Deus, o que ele falou? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Moisés falando para Deus, olha, se não pode perdoar-lhes, mas então me risca desse livro, eu não quero mais fazer parte dessa história. E ele respondeu pesado com Deus, né? Ele chegou pesado. Então, diante de todos esses problemas com o povo de Deus e pelo povo do Senhor, o amamos pela súplica e intercessão a seu favor? Então, a pergunta é que se nós estamos fazendo da mesma forma, né? Se nós estamos intercedendo com amor. Depois, um outro item sobre intercessão. Nós devemos ter amor para com Deus. O coração de Moisés, ele pendulava, quer dizer, ele balançava, né? Entre dois amores, e mais fortemente por Deus. Isso nos faz lembrar do grande mandamento da lei, reconhecido, vivido e ensinado por Jesus. Qual foram os dois mandamentos que, uma vez questionado, Jesus falou sobre o amor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E também um outro mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois são os maiores mandamentos para Cristo. Ele foi questionado qual seria o maior dos mandamentos. E então Jesus falou assim. Então, há a relação do amor ao próximo. Não adianta só amar a Deus. Se você não tiver amor ao próximo, não funciona. Não funciona. Se não amamos a Deus com tudo o que somos e temos, não podemos amar nosso irmão e nosso próximo para nos colocar entre o céu e a terra, com forte clamor, lágrimas e devoção por eles. Se nosso coração estiver apático, vazio e indiferente, como se concretizará a mutualidade cristã da intercessão? Se nós não estivermos afinados com esse amor, como é que se vai completar essa intercessão? Como é que ela vai fazer efeito? Essa é a pergunta que é feita, né? A intercessão também com verdade. Com verdade. A verdade na exposição de fatos é indispensável na nossa intercessão. Olha o que Moisés falou para Deus. Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Versículo 31. Especificou o pecado como pecado, e não desculpou o povo como Arão tentou desculpar-se. Porque quando ele desceu, que ele viu aquele Deus que tinham feito de ouro, ele questionou Arão, né? E Arão, acho que tremeu, né? Tremeu da responsabilidade e acatou o que eles fizeram. Mas ele fala aqui, especificou o pecado como pecado e não desculpou o povo como Arão tentou desculpar. Muitas vezes nós, aqui fala, uma revista preparada talvez por pastores, né? Eles estão entendendo que um momento nas igrejas, os pastores não estão encarando, levando o pecado como pecado. E acha que o pecado é uma simples coisa que você pode contornar, né? E o que Deus queria aqui é que eles considerassem pecado como pecado. O pecado existe, você tem que tratar como pecado, né? Muitas denominações e religiões tinham esse costume de falar, você reza 3 Ave Marias,
3 Padres Nossos e os pecados estão perdoados. Não é assim. O pecado precisa ser tratado como pecado. Então nós temos que atentar para a verdadeira posição. Deus quer ouvir dos nossos lábios confissões verdadeiras e humildes, como a confissão de Davi, no Salmo 51. Bom, a confissão verdadeira parte da nossa humildade, né? Muitas vezes a pessoa às vezes não ouvida na sua oração, no seu pedido, porque ou ele faz às vezes uma oração cética, né? Sem esperança de conseguir o seu pedido, ou às vezes ele não é humilde, né? Bastante para, ou está orando em público, ele faz uma oração e convença aquele pessoal do momento, né? Mas não é humilde. Deus sabe quando ele está sendo humilde, né? (51, 4). Olha o que Davi fala no Salmo 51, versículo 4. O Salmo fala confissão de pecado e súplica por perdão. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa, o teu julgamento é puro. Então ele admite o pecado, admite que ele teve culpa e aceita o julgamento de Deus, seja ele qual for. Às vezes pensa assim, Deus vai passar a mão na tua cabeça se você confessar. Não é assim. A justiça de Deus é diferente. Ela é correta, é verdadeira. Então precisamos ter a humildade, às vezes na oração e na intercessão. Um outro item de intercessão. A intercessão deve ser com visão. Moisés, como homem de Deus e líder de um povo, desejava ter a nítida visão da presença da glória de Deus ali. Ele não estava satisfeito só com os fatos extraordinários da revelação, mas queria avançar mais profundamente na intimidade com seu Deus. Ele queria se aproximar na intimidade com Deus. De repente, ele foi tomado por um anseio que arrancou palavras estranhas de seus lábios. Com ousadia, cheia de tremor, ele dá mais um passo para dentro da densa escuridão que envolve o esplendor de Deus. Olha o que ele falou. Olha o que falou um escritor chamado John White, num livro chamado Ousadia na Oração. Ele fala, rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. O homem tem anseio de Deus. E quando ele se aprofunda nesse relacionamento, ele quer ver todo esse esplendor dessa graça que Deus dá a ele. Ele quer participar disso aí. Ele não está só pedindo aqui e não querendo ver o que vai acontecer. Ele quer participar dessa glória, dessa presença de Deus. Então, intercessão com visão e com amor. E concluindo, Deus respondeu à oração do intercessor Moisés, porque ela está plena de amor a Deus e a seu povo. Aí, a intercessão aí fazendo efeito. Ele não descartou o amor de Deus pelo povo, como também apresentou a sua intercessão do que ele queria, do amor ao próximo, que era o amor dele para com o povo dele. Então,
Primeiro, Deus perdoou o pecado do povo, poupando-lhes a vida, aqueles que não tinham pecado, né? Acompanhou o povo, continuou acompanhando o seu povo para a cidade que ele tinha prometido, né? E manifestou sua glória a Moisés nesse evento aí. Moisés também era um homem que queria ver a face de Deus, né? E quando ele subiu ao monte lá, ele queria, conversando com Deus, ele queria ver a presença de Deus. E Deus se apresentou de uma forma, uma sarça, uma árvore em chamas, em que ela não queimava nunca. Era fogo assim, direto, mas ela não acabava. Ela continuava a queimar. E Moisés reconheceu ali a grandiosidade e o Espírito de Deus, né? Que Deus não se apresenta como nós temos a nossa visão, né? Um corpo material, né? Perecível, né? E esse desejo de Moisés se tornou mais tarde no quê? A história conta que ele não chegou a entrar na Terra Prometida. Entrou o povo, mas ele não. Ele só viu de longe. Deus fez com que ele visse, olha, lá é Canaã, mas você não vai entrar lá, porque você quis ver a face de Deus. E ninguém pode ver a face de Deus. Então, não foi bem um castigo, mas foi pelo pecado dele querer ver a Deus da maneira que ele queria ver. Corporalmente, né? Ele queria ver matéria ali. Então ele teve uma penalidade, né? Vamos dizer assim. Mas ele foi para a presença do Senhor, né? Então, em síntese, é isso aí. A intercessão de Moisés, um grande homem de Deus, que também intercedeu pelo seu povo, como sinal de amor a esse povo, amor ao próximo, e a Deus, reconhecendo a glória de Deus, né? Numa lição anterior nós falamos sobre Jacó também, que ele lutou com um anjo, ele queria ser abençoado, e enquanto o anjo não abençoou, ele não largou do anjo, e brigaram, mas ele obteve a bênção. Da mesma forma Moisés, ele degladiou com Deus aqui que ele queria que não exterminasse o povo dessa vez, que não era justo, que o povo, próprio Deus tirou de lugar, ia mandá-lo, e a promessa de ser um grande povo, uma grande nação. Então essa é a intercessão de Moisés. E nós ficamos por aqui. Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouco mais sobre esses grandes homens de oração, e fiquem com Deus. Amém?